Amém, graças a Deus. Sabe, gente, o maior problema nesse século 21 é que nós vivemos em torno de tantos barulhos. As redes sociais, elas trouxeram um benefício muito grande, mas elas trouxeram muito malefícios também para pessoas que são crianças preguiçosas, não gostam de pesquisar, analisar, investigar e ver se ali realmente tem um fundo de verdade. Então tudo que é postado nas redes sociais, a pessoa absorve aquilo como verdade. São as famosas fake news. Quantas são as fake news que existem por aí hoje, que imperceptivelmente está roubando a fé das pessoas, está pequenando as pessoas, está tirando Deus da vida delas. Deus continua fazendo milagres, sinais, prodígios e maravilhas, mas mediante tantos barulhos, tantas vozes, as pessoas, elas deixam de acreditar. E quando elas deixam de acreditar, a glória do Senhor vai acabando. O que mantém Deus vivo, gente, é a fé do povo. Aliás, alguns filósofos dizem que Deus é uma criação humana. Foi a burguesia que criou esse conceito de Deus para enganar os proletários, né? Porque a burguesia dizia para os proletários: entrega tudo na mão de Deus, tudo na mão de Deus. Eles roubavam os proletários, lesavam, enganavam e diziam assim: olha, entrega na mão de Deus, que Deus ele vai fazer justiça. E eu acho que hoje muitas pessoas acreditam também que Deus é uma construção da imaginação do homem. É o homem que imagina Deus forte e a cada dia dá mais poder para ele. Mas isso está acontecendo ao contrário. As pessoas estão tirando o poder de Deus. O livro de 1 Samuel capítulo 4, versículo 2. 1 Samuel 4, 2. A palavra mostra algo assim extremamente interessante. O que acontece na vida de uma pessoa, em uma nação, em um país, quando a glória do Senhor acaba, quando a chama pelo Espírito Santo, o desejo pelo Senhor acaba. A palavra diz assim: veja, e ordenaram-se os filisteus a batalhar contra Israel, e travada a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque mataram no campo da batalha uns 4.000 homens. Você sabe que Israel sempre foi inimigo dos filisteus, dos fariseus, dos jebuseus, amorreus. O povo de Deus sempre vai ter muitos inimigos, mas não importa a quantidade. Sabe por quê? Porque, sabe, gente, um exército para Deus é como se fosse um homem, e um homem para Deus vale mais que um exército. Então quantidade nunca representou nada para Deus, nunca significou nada para Deus. Deus sempre falava com o seu povo dizendo assim: olha, não vos preocupeis com a peleja, porque a peleja não é vossa, a peleja é minha. Eu vou pelejar por você. Não é os seus olhos azuis, não é o seu tamanho, não é a sua cor, sou eu. Esses dias eu tenho falado muito para vocês a respeito de Davi. Davi é um personagem assim extraordinário. Por quê? Porque você vê o tamanho dele, a história de Davi, pequeno, franzinho, mas ele luta com um homem de quase 3 metros de altura, conhecido como Golias. E ali começa a história, não de Davi, mas começa a história de um Deus que usa uma criança, um menino improvável, para vencer um homem gigante, um guerreiro, que um exército estava com medo. Então Deus, ele nunca se preocupou com tamanho, geografia, matemática, espaço, tempo, porque Deus, ele não trabalha no Cronos, ele trabalha no Kairos. Deus, ele tem o tempo dele. E mais uma vez os filisteus haviam se levantado contra o povo de Israel, sem mais sem menos. Sabe, o povo de Israel estava ali de forma pacata, vivendo a vida deles, e os filisteus se levantam contra o povo de Israel.
Mas quando você começa a discorrer a história, você vai ver que não foi por acaso que os filisteus se levantaram contra o povo de Israel. Os filhos de Eli, eles haviam se tornado sacerdotes, mas só que eles eram homens totalmente corrompidos. Por quê, bispo? Porque eles, além de meter a mão na oferta dentro do templo que era oferecida a Deus, eles se prostituíam dentro do templo, dentro da igreja. Sacerdotes. E hoje o que mais você vê é isso: o pastor metendo prego, todo mundo querendo meter o prego. Mas se você acha que isso não tem consequência, tem consequência. E os filhos de Eli, ali corrompidos, perturbados, haviam perdido o temor a Deus. Porque quando a pessoa perde o temor a Deus, ela mete o pé, começa a soltar o freio e fazer um monte de coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus. Então esse foi um dos motivos. O povo de Israel também começou a suportar e a tolerar a situação daqueles profetas, cuja mesa estava coberta de vômitos. E quando eles menos esperaram, os filisteus se levantaram contra o povo de Israel e mataram 4.000 homens, abateram. E o povo ficou sem entender nada, proparoxítona: meu Deus, o que está acontecendo? Por que os nossos inimigos estão nos derrotando? Vamos fazer o seguinte: vamos pedir a arca da aliança e colocar no meio de nós. Lá no versículo 3 diz assim: e vindo o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Ou seja, por que Deus permitiu que nós viéssemos ser feridos? Porque existem coisas que acontecem na nossa vida que às vezes a gente fica sem entender. Meu Deus, mas por que isso aconteceu? Veja, gente, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Quando chega a acontecer alguma coisa na sua vida, porque você abriu uma brecha, abriu uma porta, e os demônios sempre entram pela porta que nós abrimos. E vindo o povo de Israel ao arraial, disseram aos anciões: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Traga-nos de Silo a arca do concerto do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de quem? Nos livre das mãos dos nossos inimigos. Aí foram lá, pegaram a arca. A arca, você sabe que representa a presença de Deus. Hoje não há mais necessidade de você ter uma arca, nem pequena, nem grande, nem... A Bíblia diz: não farás outra arca, nem pequena, nem grande. Não há necessidade. Hoje a arca, a presença de Deus é Jesus. Amém? Mas naquele tempo era a arca representava segurança, proteção. A arca representava a presença de Deus ali no meio do povo. Então optaram: traga a arca. Ao invés deles pararem e quererem saber por que nós fomos derrotados, não, eles acharam que somente pelo fato da arca estar ali, eles ganhariam a batalha. Às vezes o que falta em nós para entendermos o que motivo é, ou por que nós estamos perdendo a batalha, é fazer uma introspectiva, parar e dizer: poxa, peraí, por que eu estou perdendo? Por que nada está dando certo? Por que só derrota? Por que as minhas bênçãos estão sendo abortadas? Por quê? Se eu confio em Deus, se eu creio em Deus, se eu estou vindo na igreja. Não, mas eles não fizeram isso, e eles continuaram lutando. Aí você vai ver aqui no versículo seguinte, que diz assim: olha, enviou pois o povo a Silo, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E houve ali muito grande mortandade, porque caíram de Israel quantos? 30.000 homens. 30.000 homens caíram. 30.000 homens foram derrotados daquele exército.
Então, não estava acontecendo algo comum, não era algo normal. Não é, olha aqui, não é normal você só ser derrotado. Não é normal você só perder. Não é normal as portas viverem trancadas para você. Não é normal você ficar passando na mão de homem. É um namorado hoje, daqui uma semana é outro namorado, daqui um mês é outro namorado. Nada dá certo, nada vai para frente. Você não acerta o time. Não é normal. Não é normal seu carro ficar quebrando, a sua empresa não crescer. Não é normal, porque Deus, Ele nos chama para romper. Você nunca vê milagres, só derrota, só derrota. Então é o momento de você parar e pensar: meu Deus, o que está acontecendo? Mas eles não fizeram isso. Eles acharam que era só pegar a arca, colocar no meio do povo, ir para a guerra, continuar lutando, que eles iam vencer. Mas caíram 30.000 homens naquele dia. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Olha, quando a desgraça vem, ela vem, parece que a cavalo. É como a Bíblia diz: um abismo chama o outro abismo. Quando falta a presença de Deus, quando falta a comunhão com o Espírito Santo, gente, é um abismo puxando outro abismo. Primeiro eles vão, perdem 4.000 homens. Depois eles vão, perde mais 30.000 homens. E como se não bastasse, a arca da aliança de Deus foi levada pelos filisteus. E não somente isso, Ofni e Finéias morreram. Agora presta atenção nisso daqui, gente. Olha, se você começar a entender a palavra, eu tenho certeza que esse ano ainda será um ano de conquista, de vitória para você. Você vai perceber que o que está faltando na sua vida realmente é a presença. Mas buscar essa presença com uma seriedade, com a verdade e do fundo do seu coração. Então respondeu o que trazia as novas e disse a quem? A Israel, disse a Eli. Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande mortandade entre o povo, e também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, são mortos, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção do que? Da arca de Deus. Ele fez menção do que? Dos filhos que morreram? Não, Eli fez menção da arca de Deus. 1 Samuel capítulo 4, versículo 17. Então respondeu os que traziam as novas e disseram: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande mortandade entre o povo, e também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, são mortos, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás na banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era homem velho, pesado, e havia julgado Israel durante 40 anos. Aí no versículo 19 diz assim: estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima à porta, ouvindo a notícia de que se a arca de Deus era tomada, levada, e que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz. Portanto as dores lhe sobrevieram, e ao tempo em que morria, e disseram-lhe as mulheres que estavam com ela fazendo o parto: não temas, porque tivesse um filho. Em outras palavras, seu sogro morreu, seu marido morreu, mas você teve um filho. Porém ela não respondeu e nem fez caso disso. Chamou o menino de e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. A coisa foi estreitando tanto, mas estreitando tanto, que quando levaram a notícia para ele, disseram para ele: olha, Eli, os seus filhos morreram, seus 2 filhos morreram. Ele sabia que os filhos dele eram corrompidos, ele sabia que os filhos dele
pervertir o povo de Israel, então ele nem se importou. Mas quando disseram para ele, Eli, levaram a arca do conceito, levaram a arca do Senhor. Eli, foi como se tivesse dado um ataque fulminante, um infarto no coração. A palavra diz que ele caiu para trás e ele morreu. Você está entendendo? A nora dele, quando ficou sabendo que a arca havia sido levado pelos filisteus, pelos fariseus, pelos seus inimigos, ela se curvou, e na hora que ela se curvou veio a dor, e ela deu à luz. A criança nasceu. Ainda tentaram animar ela: olha, o seu sogro morreu, o seu marido morreu, mas você teve à luz a um filho, ou seja, a sua descendência não vai ser abortada, ela vai continuar, o seu filho deixou um herdeiro. Mas ela não quis saber daquilo, e ela foi e colocou o nome no filho de Icabode. Icabode significa acabou, não tem mais jeito, é o fim. A arca do Senhor foi tirada, então acabou, é o fim de Israel, não tem mais saída, não tem mais jeito. Sabe por quê? Porque tanto Eli como ela sabia a importância de ter a arca de Deus, de ter a presença de Deus no meio de Israel. Sabe por que muitas pessoas às vezes não ficam abatidas, não ficam tristes, não se desespera? Porque elas não sabem o quanto é importante a presença de Deus na vida delas. Eli reconhecia isso, a nora dele reconhecia isso. Então, para você ver que coisa, sabe, profunda, ela colocou o nome do filho dela de Acabou. Não tem mais jeito, não tem mais saída, porque a esperança do povo estava na arca. Assim como a nossa esperança está em Deus. Veja, a partir do momento que Deus sair da sua vida, que você sair da presença de Deus, a partir do momento que você desistir de Deus, virar as costas, a sua vida vai entrar em ruína, vai entrar em colapso. Porque Israel foi colapsando, meu. Primeiro morre 4.000 homens, depois morre 3.000 homens, depois a arca é levada, os filhos de Eli morrem, Eli morre, nasce o neto de Eli, e a mulher coloca o nome dele de Acabou. Não tem mais presença, não tem mais Deus, não tem mais arca. Sabe, hoje a gente vê que muitas pessoas hoje também não tem mais a presença de Deus. Naquela época foi a arca que foi tirada, mas hoje é a alegria. Hoje muitas pessoas não têm mais alegria. A alegria de estar aqui, a alegria de louvar, a alegria de buscar. Acabou a presença de Deus, acabou na vida dela. E quando a presença de Deus acaba na nossa vida, é a mesma coisa de acabar tudo. Você não está entendendo? Quando você não sente mais alegria pelo louvor, pela oração, quando você não sente mais o desejo de estar aqui nesse lugar, não sente mais vontade de ler a palavra, de buscar comunhão com o Pai, quando esse lugar passa a não significar mais nada para você, é porque a glória de Deus acabou na sua vida também. E de repente esse seja o motivo dos seus fracassos, das suas derrotas. Por isso que a sua vida está indo de um abismo para o outro sem precedente. Você só vai afundando, só vai descendo, só vai minguando, vai sendo paralisado. Qualquer problema te paralisa, qualquer dificuldade, qualquer ameaça te amedronta, te apequena. Você perde força, você não tem mais coragem de romper. Porque o que nós precisamos para vencer é a presença de Deus.
Tudo que você precisa está em Deus. Tudo que você precisa escorre em Deus. Tudo que você precisa sobra dele. Nunca foi você, nunca foi eu, nunca foi a gente, sempre foi Deus. Ali na porta uma moça chegou para mim, deu um testemunho e falou: bispo, eu estava indo buscar minha amiga de moto, passei em cima de uma pedra, quase caiu, o carro quase me pegou, eu fui embora, cheguei lá na casa da minha amiga, bati a mão, cadê o celular? Não tinha o celular. Meu, ela estava lá na casa do Deus Me Livre, lá no Araxá. Ela voltou lá pro Congós, chegou lá e não é que achou o celular dela? Para você pode parecer algo banal, não, mas é Deus guardando, é Deus livrando, até nos momentos que você não vê. Existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente nem percebe, mas é Deus que está guardando, é Deus que está protegendo, é Deus que está livrando. É a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Enquanto nós estivermos com Ele, Ele vai estar conosco, porque não é Ele que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. E você quer ver como é você que precisa dele? A palavra continua dizendo que os filisteus então pegam a arca da aliança e eles metem a arca da aliança na casa de Dagon e a puseram junto a Dagon. No capítulo 5, versículo 2: tomaram, pois, os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon e puseram junto de Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada os adotitas, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo em pé no seu lugar. E no outro dia de madrugada, quando eles acordaram pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e as duas palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco de Dagon ficou. Somente o tronco de Dagon ficou com ele. Agora pega essa revelação. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Deus é Deus comigo ou sem você. Os filisteus pegam a arca e disseram assim: não, vamos pegar essa arca e vamos levar essa arca e vamos colocar junto com Dagon, nosso Deus. Vamos colocar. E colocaram lá do lado. Gente, no outro dia, quando eles entraram no templo, a imagem de Dagon, aquela imagem enorme, estava caída diante da arca, com o rosto em terra. Sabe, não precisou de nada, não precisou de ninguém, não precisou de profeta, não precisou de sacerdote para derrubar aquela arma, aquele Dagon, aquele ídolo, aquele Deus. Não precisou de nada, aquele ídolo, aquele Deus caiu sozinho, e eles foram e levantaram de novo. E para Deus mostrar que Ele era Deus, aquela estátua cai novamente, mas só que dessa vez cai com a cabeça cortada, cai com os braços cortados, para mostrar para o povo de Israel que é Ele que domina, é Ele que manda. Não precisou de homem, não precisou de profeta, não precisou de ninguém. Deus, Ele não precisa de ninguém para derrotar os nossos inimigos. Por um caminho eles se levantam contra você, mas por 7 caminhos eles fogem da nossa presença, porque Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Mesmo que você não queira, Ele é Deus. Mesmo que você não faça, Ele é Deus. Ele faz o que você não faz, pode aquilo que você não pode, sabe aquilo que você não sabe, porque Ele é Deus. Deus não precisa de homem, Deus não precisa de ídolos, Deus não precisa de senhores, Deus não precisa de servos, Deus, Ele não precisa de iluminação, Deus, Ele não precisa de nada. Deus, Ele é Deus. Então por aí você vê que realmente quem precisa dele somos nós. Somos nós que precisamos da presença dele.
Porque onde a presença dele chega, os dragões da vida caem, mesmo sendo em território do inimigo, mesmo sendo na casa do inimigo. Você está trabalhando no território do inimigo, está na casa do inimigo, está na empresa do inimigo, está no estado dos seus inimigos. Não importa, se a presença de Deus estiver com você, caiu 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido, porque a presença de Deus, ela vai à frente de você, ela vai te guardando, ela vai te livrando, ela vai te protegendo, ela vai te iluminando, ela vai abrindo portas para você, vai guardando a sua entrada, a sua saída, a sua direita, a sua esquerda, porque a presença de Deus, onde chega, não existe demônio, não existe capeta, não existe dragão que permaneça em pé, tudo cai. Às vezes o que está faltando nas nossas vidas é mais a presença, é mais o nosso posicionamento com Ele, é mais entrega, é mais presença. Pai, eu quero te agradecer por esse momento que nós passamos aqui na tua casa. Muito obrigado pela revelação da tua palavra, porque muitos às vezes não conseguem entender por que não rompem, por que não flui. É um abismo chamando outro abismo. É como se Icabó tomasse conta da vida deles. E existem pessoas que até se convenceram que não tem mais jeito, que não tem mais saída, é o fim, as portas estão fechadas, está tudo trancados, não vão romper, não vão prosperar, não vão ser felizes no amor, na prosperidade, na saúde. Mas eu quero dizer que o que vai trazer a alegria, a felicidade para a vida desse homem, dessa mulher, realmente é a presença, é o Espírito Santo. Fique em pé no seu lugar. Você não vai fazer como Eli, cair para trás e morrer. Você não vai fazer como a nora de Eli, colocar um nome nesse seu problema de Icabó. Não diga que esse seu problema não tem jeito. Não diga que esse seu problema não tem solução, porque é onde chega a presença de Deus, chega a solução, chega a saída, chega a resposta, chega a luz, chega a cura, chega a salvação. Aleluia. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos apresentar a Ti nessa noite como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. Estamos dispostos a fazer o sobrenatural, aquilo que para o mundo parece ser loucura, Pai, para nós é poder. Aquilo que para o mundo parece ser impossível, para nós é possível, porque nós acreditamos que tudo é possível ao que crê.